Eu quero, nessa noite, ter a oportunidade, Deus merece. Eu agradeço a oportunidade dada pelo Senhor e quero, nessa noite, ministrar um texto que provavelmente você nunca ouviu. Eu acho muito difícil alguém já ter pregado esse texto, porque poucas pessoas gostam de tocar nesse assunto. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 23. É pegadinha, pessoal. É um dos textos mais conhecidos das Escrituras. Talvez esteja no top 3 ali, como dizem. Mas ele tem uma mensagem maravilhosa. É um salmo maravilhoso a respeito de Deus sendo nosso pastor, como pastor de nossas almas e nossas vidas. Nos tempos de hoje, quando nós falamos da figura, né, de pastor, em alguns locais você vai imaginar aquele estereótipo, um senhor já de barba branca, terno, alguma Bíblia surrada, né, aquela Bíblia com a capa caindo já, porque lê muito normalmente, um homem que está sempre visitando famílias, a família dele está sempre junta. Nós temos alguns estereótipos montados. Talvez daqui a 30 anos, se nós falarmos sobre pastor, vocês vão imaginar um cara usando um boné para o lado, uma calça caída, uma camiseta aí de skatista, talvez. Em alguns locais, o pastor completamente coberto de tatuagens, ou um pastor com aquelas barbas imensas. Nada contra a barba. Wilson, estamos juntos, o projeto continua. Já que eu não tenho cabelo, vou deixar a barba crescer? Mentira, irmãos, é brincadeira. Minha esposa já me deu ordem que daqui não passa. Ela já olhou feio para mim. Os irmãos orem por mim, por favor. Mas os estereótipos são esses. Essa figura do pastor, talvez como um líder, alguém intocável, alguém que não tem erro. Não é essa a figura bíblica. Quando nós falamos sobre pastor, o modelo pastoral é muito diferente desse. E o Salmo 23 não fala sobre um homem específico. Sobre mim, sobre o pastor Ananias, pastor Fernando ou qualquer outro pastor que já tenha passado por aqui. Esse texto ele aponta para uma figura, especialmente olhando o contexto dele é o povo de Israel, é um texto do Antigo Testamento. E a figura do pastor, ele é não apenas aquele que cuida das ovelhas, cuida dos animais, gado, seja o que for, mas há uma promessa, há uma figura, há um vulto que está sendo prometido de que um dia o grande pastor, o supremo pastor do Senhor, viria para cuidar do seu povo. E esse supremo pastor do Senhor é o próprio Deus. Quando nós olhamos aqui, então, a fala do Senhor, o texto, a linha que o texto bíblico traz para nós, é de que Deus é o pastor do seu povo. Eu sempre digo que é uma grande ideia, e ela já está aí colocada, obrigado, Nicão, ajuda. Deus é o pastor presente que cuida do seu povo em todo o tempo e circunstâncias. Essa é uma realidade que não deve sair das nossas mentes. Deus é o pastor presente. Deus é o pastor que não falta. Deus é o pastor que nos conduz em todo momento e circunstância. Ele é o verdadeiro pastor. Eu não posso estar na casa de todos vocês ao mesmo tempo. O Senhor está em vocês, com vocês, por meio do seu Espírito. É uma realidade incomparável. Não há como qualquer homem substituir a ação e a presença do pastor das ovelhas, o verdadeiro pastor, que é o nosso Senhor. Mas há um desenvolvimento, há um argumento, há uma linha de pensamento sobre esse texto que nós precisamos trazer à mente. E eu costumo brincar que esse é um dos textos que pelo menos uma vez por ano eu prego. Exatamente pela forma como Deus pastoreia os nossos corações. Pela forma como o Senhor exerce o cuidado dele conosco. Exerce o sustento que, por vezes, pode ser visto como comum, mas ele é tão precioso, tão real, na maioria das vezes tão íntimo e verdadeiro, que ele é pessoal. Você experimenta o cuidado do Senhor de maneiras pelas quais eu nunca vou provar. E eu provo o caminhar e o cuidado de Deus sobre minha vida de formas que nem a minha esposa consegue sentir. E não é porque ela é limitada, é porque Deus ele lida com a gente individualmente. Há ovelhas que, de fato, em determinados momentos, ele vai carregar no colo. Há outras ovelhas que, antes dele carregar no colo, ele tem que usar o bordão e corrigi-la. Dar uma pancadinha bem dada nela para ela aquietar e ele poder trazê-la, cuidar dela. E essa é uma realidade das Escrituras, e o texto que nós vamos ler
meditar nessa noite vai nos apontar isso. Quero convidar você, por favor, a acompanhar comigo a leitura do texto. Você me ajuda com a leitura, por favor, Nicão? Salmo 23, versos de 1 a 6, a palavra do Senhor diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém? Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Deus querido, ó Pai, nesse momento nós clamamos que o Senhor realmente invada as nossas mentes e corações por meio da palavra do Senhor, pela ação do Teu Espírito, quebrantando, trazendo entendimento, trabalhando as nossas mentes. Senhor, nossos corações, nossas vontades são como terra fértil na sua mão, ó Deus. Planta a semente da tua palavra, Deus, viva, eficaz, poderosa. Lida conosco, Senhor. Trabalha os nossos corações. Que realmente nossa mente, nosso corpo, nosso ser seja confrontado, mas também consolado, encorajado, levantado pelo Senhor. Pedimos isso, Pai, porque o Senhor é o único Deus que pode fazer isso. Não há ninguém que possa fazer algo parecido com isso que nós estamos pedindo. O Senhor é todo-poderoso, o Senhor é Deus eterno, o Senhor é o nosso Pai. O Senhor é o Deus a quem celebramos nessa noite. Por isso, Pai, pedimos que não apenas neste momento, mas que em todos os dias a Tua bondade e a Tua misericórdia nos sigam e nesse momento nos alcancem, para que tenhamos refrigério, para que sejamos guiados, para que realmente tenhamos amor genuíno ao Teu nome, a quem o Senhor é. É a nossa oração, pedindo também por misericórdia sobre mim, que o Senhor me use para a glória do Seu nome. Oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. O texto do Salmo 23, ele é fantástico por vários aspectos. Talvez seja o segundo ou terceiro texto mais lido e pregado das Escrituras no mundo todo. Mas há uma característica importante da localização dele. Se você olhar o capítulo 22 de Salmos, ele vai começar com a última fala que o Senhor diz, que o Senhor Jesus diz na cruz. Salmo 22, 1, Deus meu, por que me desamparaste? Essa é uma fala messiânica. No Salmo 24, o salmo seguinte, é um dos salmos messiânicos, um dos salmos mais preciosos, predizendo a vinda do Senhor Jesus e que ele viria não apenas como Salvador, mas como Rei. Tanto que o final desse salmo, na verdade dos versículos 3 para frente, você vai ver grandes características sobre quem é aquele que virá. E no final dos versículos 7 a 10, nós vamos ouvir a forma como esse rei vem, onde até as portas da cidade elas vão se abrir de uma forma tão completa, e essa cidade vai realmente levantar-se em portais eternos para que o Rei da Glória, então não é um rei comum, o Rei da Glória, o Rei eterno possa vir e tomar conta. Ele é chamado de Senhor dos Exércitos no capítulo 24. Mas esse mesmo Deus, que é o Senhor de todas as coisas, que é o Senhor dos Exércitos, é o Deus também que pastoreia, que cuida, que zela do seu povo, que zela dos seus planos, ele zela dos seus. Ele tem cuidado intenso por nós. A Bíblia afirma de forma muito clara que o fato de não sermos consumidos é porque as misericórdias do Senhor são renovadas sobre nossa vida, diariamente. O fato de você acordar, abrir os olhos, ter vida, é misericórdia do Senhor. E por vezes nós nem agradecemos isso. Vivemos no piloto automático.
Nós lembramos desse texto, especialmente o verso 1, que é o mais conhecido: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E nós lembramos disso porque temos esperança que não vai faltar comida em casa, que não vai faltar dinheiro. Nós temos esperança e desejo que não vai nos faltar a saúde. Mas e quando falta? Deus deixou de ser pastor do seu povo? É importante que nós saibamos que o cuidado do Senhor não nos exime, não nos exclui, não nos retira das consequências do que plantamos. Muitas vezes nós fazemos coisas que elas vão resultar em problemas, ou em perdas, ou em tragédias, ou em divisões. E nós não podemos lamentar por aquilo que nós plantamos, porque é bíblica a fala de que aquilo que você plantar, certamente você colherá. Mas mesmo nesses momentos, Deus não deixa de ser o pastor que cuida do seu povo. Ele é o pastor presente. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, o verso 1 diz. E nós podemos realmente confiar nisso. Uma das possíveis traduções desse texto é: o Senhor é o meu pastor, ele não me faltará. E isso faz muito sentido porque ele é Deus onipresente. E ele é Deus que habita nos seus filhos por meio do Espírito Santo. Espírito Santo esse que, quando de fato entra na vida de alguém, ele habita. Ele não entra e sai. Ele não fica condicionado à vontade humana ou submisso ao homem, porque ele é o Senhor, não nós. Por isso que nós não cremos na possibilidade de perda de salvação, mas nós cremos que há muitas pessoas que se acham salvas, mas como falamos durante a ceia, são simplesmente pessoas que creem em atos ou condutas religiosas. Mas o verdadeiro convertido é alguém que é habitado por Deus, porque o Espírito de Deus habita nele. Por isso nós nunca estamos sozinhos, nós nunca estamos desamparados. Pode acontecer dezenas de coisas à nossa volta, mas nós nunca estaremos sozinhos. Nós podemos colher os piores resultados do que plantamos, mas nós nunca estaremos desamparados completamente. Por quê? Se o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará, ele não faltará. Essa verdade pode trazer algum consolo hoje para você? Talvez as coisas pelas quais você esteve orando naquele dia 31 passado, pedindo para que Deus resolva nesse ano, elas podem ser de fato vencidas se você compreender e viver a verdade de que Deus não falta na vida dos seus filhos e que o cuidado do Senhor não se ausenta daqueles a quem Ele tem por filhos. Isso não significa que você vai ter aquilo que você quer. Senhor, eu preciso, porque eu confio no Senhor, eu preciso, a Deus, comprar aquele carro que eu tanto desejo. Não tenho trabalho que me dê condições para isso, eu não tenho um centavo, mas eu sei que o Senhor vai abrir as portas. Estou até jogando na cena, Senhor. Glória a Deus por isso. Tem gente que está fazendo de tudo, achando que é ali que Deus está trabalhando. Meus irmãos, se Deus não te der o carro que você quer, não der a promoção que você tanto almeja, não der a casa que você tanto sonha, se Deus não der, não fizer, não curar, não resolver, não abrir as portas que você pede, Ele continua sendo o pastor que cuida da sua vida, que cuida de você, que te ama e que tem intenções profundas com você. Nenhuma outra relação ou pessoa no mundo tem intenções mais profundas do que Deus tem com os seus filhos. O fato é que nós, às vezes, nos acostumamos a viver uma vida de superficialidades. E quando não recebemos aquilo que queremos, parece que Deus não é o pastor das nossas almas, não. Parece que Ele não é suficiente. O salmista Davi afirma: o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Ele não está dizendo isso porque Ele é rei. E a prova bíblica disso é que por diversos momentos onde havia perseguição e sofrimento sobre ele, ele não deixou de confiar na condução e pastoreio do Senhor sobre a sua vida. Mesmo nos momentos onde ele teve atitudes erradas, pecados escandalosos, ele ainda assim fez aquilo que todos nós devemos fazer quando erramos: arrependimento genuíno, conversão de caminho, mudança.
vida, graça, misericórdia. O Senhor é o Deus que não falta para aqueles que o buscam. Mas há muitas pessoas hoje dizendo que Deus não se importa com elas, mas elas também não o buscam. A verdade que nós precisamos compreender é que esse pastor que cuida, ele tem ações sobre o seu povo. E os versículos de 2 até o verso de número 3, 2 e 3, vão nos apontar para ações genuínas de como Deus cuida do seu povo. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. E o salmista é muito claro na forma como ele está lidando com a exposição ou com o seu argumento no salmo. Ele está usando a figura de um pastor que exerce pastoreio sobre os animais, que exerce cuidado com o seu rebanho. Por isso, nenhum de nós aqui come pastos verdejantes, não, viu? Não é esse o ponto. Mas é a mostra de como Deus lida com o seu povo. O salmista afirma: esse Deus que é o pastor que não falta, ele me faz repousar. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Sou eu que vou lá buscar os pastos verdejantes? Quem é o sujeito, quem é o verbo, quem é o alvo? Vamos lembrar do português? Quem está agindo? É a ovelha? É o rebanho? É o pastor que faz a ovelha repousar. Não é a TV que alivia o coração. Não é maratonar séries. Não é trabalhar mais ainda para esquecer os problemas. É engraçado, um parênteses rápido. As pessoas, quando não conhecem a Cristo, elas usam o termo, especialmente a pessoa que gosta de beber. Sabe o que eles falam? Eu vou afogar minhas mágoas. Vou afogar meus problemas. E vai e bebe. Outros comem. Outros compram. Outros começam a ver coisas que não devem. Outros começam a viver a vida dos outros. Sabe onde a gente encontra repouso verdadeiro? No Senhor. Porque é Ele quem nos faz repousar em pastos verdejantes. Porque é Ele que nos leva aos locais onde há alimento verdadeiro. Onde há comida que sustenta e nos mantém firmes. Porque é Ele quem cuida de nós. E olha só que interessante, o verso 2 já vem trazendo uma outra figura, apontando que Ele, aqui ó, Ele leva-me, tá? Ele que me leva para pastos verdejantes, Ele leva-me para junto de águas de descanso, onde de fato eu posso ter repouso, refresco, refrigera-me a alma. Aonde você tem procurado descanso? Não é dormir, é paz. Aonde você procura paz? A palavra de Deus tem alguma afirmação sobre onde há paz verdadeira? Jesus afirma para os seus discípulos em João capítulo 14: deixo-vos a minha paz eu vos dou, não como o mundo dá. Não se perturbe o vosso coração. Creia em Deus, creia em mim também. Paz genuína tem a ver com fé genuína. Paz verdadeira só se encontra quando nós repousamos naquele que é o nosso pastor. Não é um repouso de 5 minutos. Não é uma paz porque a conta foi paga. Não é uma paz porque o trabalho chegou. Não é a paz porque o problema foi resolvido. É a paz da presença. É a paz da diferença que faz o Senhor nas nossas vidas. Quantas vezes você já viu crianças que, quando estão em escola, quando estão com outras pessoas, elas se descompassam, se descompensam, elas... Chega o pai, a mãe, a criança o quê? Parece que puxa o freio de mão, desliga o motor e estaciona, né? Já viu gente assim?
O que é que trouxe segurança para essa criança? Uma pessoa que lhe é o porto seguro. Pode estar pegando fogo a coisa à volta, mas se a criança está com o pai, com a mãe ou com os dois, a criança está em paz. Aonde você encontra paz? Pessoas? Existem pessoas que realmente são instrumentos de Deus sobre nossa vida, mas nenhuma pessoa pode fazer o que Deus faz. Nenhuma pessoa pode viver o tempo que Deus vive, porque Ele é eterno. Nenhuma pessoa pode dizer as verdades e as palavras de Deus, porque nós não temos capacidade humana para compreender ou dizer tudo que Deus tem para nós. Mas o próprio Deus, que é o pastor das nossas almas, tem poder e graça para ministrar sobre nós e para ser a nossa segurança, para ser o motivo da nossa paz. O que é que te traz paz? Eu vou fazer essa pergunta algumas vezes. É a resolução dos problemas? É porque está tudo bem? É porque o mundo está sendo justo comigo? É porque as coisas estão caminhando? Ele é o Deus comigo. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Ele não me faltará. Será que nós temos prazer em saber que o Senhor está conosco onde quer que você vá, nas horas de alegria e de dor, nos momentos mais terríveis ou nos momentos mais intensos, nos momentos mais alegres? Será que há alegria genuína no nosso coração pela convicção de que Deus está conosco? Por vezes, irmãos, nós olhamos para esse salmo e o lemos no piloto automático, nós já sabemos o que ele diz. Quem estava ontem vai ouvir uma frase que vai trazer à memória o que a gente estudou. A gente já lê com os nossos pressupostos de que já conhece, de que já tem o entendimento de tudo. A razão da segurança do salmista não é a ausência dos problemas, é porque o Senhor está com ele. Mas são momentos difíceis, mas o Senhor está com ele. É o vale da sombra da morte. A morte está me rondando, está querendo me abraçar. Observe o salmista que ele fala. Ainda que eu ande. Andar é permanecer? Quem anda está passando por. Um dia a morte vai chegar para todos nós. Isso é inevitável, isso é a lei da vida, essa é a forma como as coisas caminham. Mas você e eu, por diversas vezes, estamos andando por momentos, por lugares, por situações, que talvez a morte ou os piores perigos estejam à nossa espreita. Inimigos, contendas, dificuldades, doenças, seja o que for. Não importa o que possa acontecer. Se o Senhor está conosco, nós temos condição e toda a oportunidade de viver em paz. De onde você tira paz? O que é paz? Para o crente, paz é Deus. De onde vem a nossa paz? É do Senhor. É do relacionamento, da confiança, da caminhada com Ele. Mas, Senhor, está difícil. Contas, dívidas, problemas. Ele não nos falta. É Ele quem vai nos trazer o descanso na hora em que nós não pudermos mais suportar. É sobre Ele que nós podemos lançar as ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Você lança as ansiedades enquanto Ele está cuidando de você, porque Ele é o seu pastor e não lhe falta nada, porque Ele não falta. Ele não se ausenta, Ele não se esquiva, Ele não finge que ouviu e deixa de lado. Ele é sempre presente. Ele é sempre o Senhor, que é o bom pastor. Taliba, pelas cristocidências, começou lendo João capítulo 10, versículos 11, 14, ia ler o verso 16, que eu vou ler aqui. Eu digo que tem muita cristocidência aqui de vez em quando. O Senhor Jesus afirma algumas coisas importantes. Ele afirma, eu sou o bom pastor, João 10, versículo 11. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas.
Ele não é um pastor que quando vê os inimigos chegando, ou quando o vale da sombra da morte está caminhando, ou nós estamos chegando nele, ele se esquiva, ele sai de perto e deixa as suas ovelhas ou o seu povo sozinhos, desprotegidos. Não. Ele é o próprio pastor, ele é o Senhor que dá a sua vida pelas suas ovelhas. Ele é o Deus que protege o seu rebanho, entregando o seu próprio filho para que esse rebanho seja comprado e definitivamente salvo. O mesmo texto vai afirmar no versículo de número 14, João 10, versículo 14, eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas. E aí dá uma vírgula e ele afirma, e das minhas ovelhas eu também sou conhecido. Há uma reciprocidade na vida de quem anda submisso à voz e à condução do Supremo Pastor. Quando Deus diz não, não há mais dúvidas. Quando Deus diz sim, também não há mais dúvidas. Quando Deus desvia o nosso caminho de pessoas ou circunstâncias, nós temos que nos alegrar e descansar na condução dele, porque é ele quem nos faz repousar, é ele quem nos leva para as águas tranquilas, é ele quem me guia. Observe, ele nos faz repousar, ele nos leva, ele nos guia. Palavras de condução, de quem aponta o caminho enquanto nos leva. O Senhor Jesus afirma que nós seremos conhecidos como filhos de Deus ou como servos do Senhor se nós fizermos o que Ele nos manda. Se nós de fato ouvimos a sua voz, o conhecemos e o obedecemos. Dizer que ama a Cristo sem obedecer a Cristo é mentira, é ser impostor. Dizer que obedece ao pastor de nossas almas, enquanto ele oferece toda a possibilidade de cuidado, descanso, guia e proteção, e tentar fazer isso com as suas próprias mãos, é rejeitar a graça de Deus e dizer, eu não preciso do Senhor, eu consigo por mim mesmo ser guiado, por mim mesmo ser protegido, por mim mesmo ser provido, por mim mesmo ser cuidado. E o que é que o Senhor nos oferece? Cuidado, proteção, ato de nos guiar, nos conduzir, ser de fato o pastor das nossas almas, o pastor dos nossos corações. E é importante perceber que há dois instrumentos pelos quais Deus cuida do seu povo, o bordão e o cajado. A gente sempre vê a imagem né, do pastor, e eu já fui em posse de pastor, que o pastor ganha um cajado. A igreja oferece um cajadão, o pastor tira até uma foto com um cajado, fica olhando para cima assim, que é literalmente uma vara, um pedaço de pau bem grande. Quando chega a parte de cima, ele faz uma curva parecida com um anzol, até uma ponta assim para o lado. Você sabe para que serve o cajado? Está todo mundo assim, ó, e uns assim para mim, eu estou achando que é coreografia. O que é? Para que serve o cajado? Para puxar as ovelhas. E o bordão? Para quem não sabe, o bordão é um cacetete. Porque há ovelhas que são muito difíceis de serem controladas. Para quem não sabe, informação aqui boa. Ovelha ouve muito bem. Mas ela enxerga mal demais. Ela não sabe por onde ir. Se você quiser, procura depois, tá, na internet, vídeo sobre ovelhas se dando mal. Tem um vídeo que eu acho sensacional. Primeira vez que eu vi, mostrei para a Catiana, a gente riu e chorou ao mesmo tempo. Tem uma ovelha, ela vem andando, ela cai num vão de cabeça para baixo, fica só com as perninhas para cima. Vão 3 homens lá, pegam as pernas dela, vão puxando uma ovelhona. Puxam, ela vai para o lado de fora, a hora que eles colocam ela com as patinhas no chão, ela sai correndo, dá 1, 2, 3 pulos e cai na mesma vala lá na frente, de ponta cabeça de novo.
Ovelha sozinha, sabe para onde vai? Ela nem enxerga direito. Essa é a realidade das ovelhas. Uma pergunta importante. Deus faz alguma coisa sem propósito? Então por que Ele nos chama de ovelhas? É porque a gente sabe cuidar de nós mesmos? E agora? O problema que nós temos é o que a Bíblia fala, que nós muitas vezes nos gloriamos nas nossas vaidades e pretensões, na nossa jactância, como um outro termo bíblico fala, o tal do orgulho. Eu dou conta de mim. Eu sei o que fazer. Não, já sou crente há muito tempo, eu conheço. Pior ainda, vai ser mais cobrado. O que é que o Senhor nos chama a fazer? A ouvirmos a sua voz, a sermos cuidados por Ele, a sermos guiados por Ele, a sermos tratados pelo Senhor. Ele é o bom pastor que conhece as suas ovelhas e as suas ovelhas o conhecem, porque há relacionamento íntimo, há proximidade. 1 Pedro 2,25 afirma, porque antes vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora vocês se voltaram ao pastor e bispo de vossas almas. 1 Pedro 2,15. As duas palavras referenciadas a Cristo Jesus aqui são pastor e bispo. E as duas palavras parecem ter significados semelhantes, de fato são muito próximas, mas no contexto que Pedro está trabalhando ali, a ideia de pastor é aquele que de fato conduz, que é o supremo pastor, mas o bispo é como um supervisor, aquele que está olhando, vendo, caminhando, dirigindo, interagindo, se envolvendo conosco. Não um Deus distante e separado. E é impressionante como nós tentamos dividir a vida. Hoje nós estamos buscando as coisas do reino. Amanhã cedo, quando nós formos trabalhar, nós estamos fazendo o trabalho, como é que a gente chama? Secular. Interessante, porque a Bíblia fala lá em 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O seu trabalho tem que ser motivo de glória de Deus. Mas se o Senhor não for pastor do seu coração e da sua alma, dos seus sonhos, dos seus planos, do seu trabalho, você não vai encontrar prazer ali. Na verdade, aquilo talvez vai ser só sofrimento. Se o seu relacionamento com pessoas não for motivo de gloriar a Deus, de realmente Deus ser glorificado, vai haver grande dificuldade em você poder ser consolado pelo Senhor. Deus vai te trazer para perto usando o cajado, mas se você for desobediente, Deus vai lhe bater e lhe quebrar. E é essa figura pastoril. Por vezes as ovelhas mais rebeldes ou doentes ou que não estão conseguindo seguir, elas têm que ser machucadas para que elas se rendam. Isso é verdade. Você vai ver pessoas que trabalham nos campos, por vezes, tendo que bater em uma ovelha para ela não conseguir caminhar. Aí o que o pastor faz? Ele vai literalmente tratar as feridas dela, jogá-la nas suas costas, e ele vai levá-la. Ele vai carregá-la. Ele vai cuidar dela. Muitas vezes a gente fala assim, nossa, eu estava vivendo uma situação tão difícil que eu já não tinha mais força. Outras vezes eu ouço gente dizendo assim, pastor, eu vivi uma vida de pecado tão intensa, tão distante de Deus, que, olha, se não fosse Deus que me arrancasse de lá, não tinha como. E como é que ele faz isso? Quebrando. Quando você diz que não tem mais força, talvez você tenha tentado demais se esforçar a cuidar de si mesmo, a se ausentar da presença de Deus. E Deus usa a circunstância para te bater, te fazer parar, para que Ele possa cuidar e tratar de você. Não é apenas o cajado que traz para perto, que consola. O texto afirma que o teu bordão e o teu cajado me consolam. Se você tem sido tratado por Deus e está doendo, sabe que o propósito disso é transformação, graça, consolo. E isso só está acontecendo porque Deus tem misericórdia. Hebreus 12 vai falar o quê? Que Deus é Pai
e que pai que ama os seus filhos, ele disciplina. Dê graças a Deus, reconheça a misericórdia do Senhor por ele disciplinar você. A parte final do texto, versos 5 e 6, vai nos apontar uma verdade importante. Algumas pessoas olham para esse texto já com sentido vingativo e não é essa a visão. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Nessas horas aí já tem irmão querendo cantar Sabor de Mel. Agora a minha vitória vai ser vista por todos os outros e ela vai ter sabor de mel. Não é esse o sentido do texto. Mas se nós estamos falando de um Deus que é presente, que consola, que protege, que guarda, a ideia de Deus colocar você numa mesa com seus adversários e o Senhor agir ali, é para que todos saibam que eles podem até se levantar contra você, mas eles cairão porque estão se levantando contra alguém que Deus cuida e que Deus zela por ele. Quantas vezes o diabo faz ciladas, inclusive para tentar a nossa morte? Quantas vezes o diabo faz ciladas ou acontecem circunstâncias sobre nossas vidas para minar a nossa fé, destruir as nossas convicções sobre Deus? O que é que Deus faz? Cuida. Transforma situações de dor em alegria. Muda histórias. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é gracioso. E é por isso que o salmista afirma, a parte final do texto diz isso. Bondade e misericórdia, certamente. Com certeza. Não há dúvida disso. Bondade e misericórdia certamente me seguirão. Estarão comigo, estarão à minha volta, serão marca dos meus dias. Todos os dias da minha vida. O salmista não afirma isso porque ele diz que viverá num mar de rosa, mas ele diz isso porque ele com certeza crê que a bondade do Senhor e a misericórdia do Senhor serão abundantes sobre ele, independente dos tempos, condições, épocas, situações. E é por isso que ele afirma, em uma frase que não faz muito sentido para nós, mas no entendimento do tempo e da época nós vamos compreender o que ela diz para nós. Eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Se a gente for levar o pé da letra, só vai haver proteção e guarda se nós estivermos aqui no templo, correto? Mas há uma compreensão necessária que nós tenhamos. Esse texto é um texto do Antigo Testamento, é um texto onde o rei Davi está escrevendo a aliança onde eles vivem, o momento onde eles vivem com Deus, os relacionamentos, culto, adoração e presença do Senhor são feitos no templo ou no tabernáculo. Deus, ele temporariamente se manifesta e ele revela-se e fala com o seu povo naquela época dessas formas. Templo ou tabernáculo. Lá é considerado casa do Senhor. Esse local é casa do Senhor? Eu achei que a gente ia já ter um posicionamento mais firme aqui. Agora tem gente assim agora. Meu Deus, o que eu faço agora? Deus habita nessas paredes? Deus habita nesse telhado, nessa construção? Deus habita em qualquer construção feita por homens? Não. Então aqui não é a casa do Senhor. Apesar de nós usarmos esse termo, esse nome, mas... Pastor chato, né? Mas é fato. A realidade é que esse local não é a casa do Senhor. A Bíblia afirma, 1 Coríntios, 1 Coríntios especificamente, que nós somos o templo onde o Senhor habita por meio do seu Espírito. E a manifestação do Senhor se dá quando o ajuntamento, a igreja do Senhor se reúne. Esse local, nesse momento, pode ser casa do Senhor, porque a habitação dele, ou parte da habitação do Senhor está aqui, reunida e manifesta com o propósito de cultuar o santo nome dele. Mas nós podemos fazer isso lá no parque de eventos. Nós fazemos isso quando fazemos uns pequenos grupos nas nossas casas, quando nos reunimos em nome do Senhor Jesus, para a glória do Senhor Jesus. O que Davi está querendo dizer, e ele está afirmando, que a misericórdia do Senhor certamente o seguirão todos os dias, porque dessa forma ele vai poder estar na presença do Senhor o tempo todo.
Por isso que ele fala, eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Não apontando apenas para o momento onde ele está, mas apontando para a esperança de um relacionamento verdadeiro, íntimo e eterno, inquebrável. Na época do templo, a casa do Senhor funcionaria. Para nós hoje, não mais. Nós poderíamos, se fôssemos nós escrevendo esse texto, afirmar o seguinte: bondade e misericórdia certamente nos seguirão todos os dias da nossa vida, de minha vida, porque sou habitado pela presença do Senhor por meio do seu Espírito, desde agora, para todo o sempre. Porque ele é bom? Porque Davi é maravilhoso? Não. Mas porque, de fato, Deus é o pastor da sua alma. O Deus que não permite que nada falte. E é o Deus que não falta na vida daqueles que, de fato, são salvos em Cristo Jesus. Que tiveram os seus pecados perdoados, lavados, e que, de fato, vivem uma vida nova em Cristo. Abandonando coisas que devem ficar para trás. Renovando-se e caminhando-se com Deus diariamente. Nós somos o templo do Espírito Santo, mas o que nos conecta a Deus hoje é de fato a herança, o penhor, como Efésios 1 afirma para nós. O Espírito Santo é o penhor da nossa graça, da nossa salvação. É aquilo que Deus deixou como marca sobre a vida dos crentes, para que nós tenhamos a convicção de que quando o Senhor Jesus vier, não será mais o Espírito Santo que vai habitar conosco, mas nós habitaremos com Deus para todo o sempre, até o último dia. Quando nós olhamos para um texto como esse, pensando sobre essas verdades, será que a gente perde a paz? Ou será que a paz ganha força nos nossos corações? Quando nós olhamos para essas verdades e somos confrontados e convidados a descansar no Senhor, será que o nosso coração tem prazer nisso? Ou será que nós ainda estamos brigando para que Deus cuide de nós? Ou para que nós cuidemos de nós mesmos? A afirmação da grande ideia desse texto, ela tenta nos ajudar a realmente compreender que Deus é o Deus presente. E Ele não é um Deus presente que está de olhos fechados sem ver as coisas acontecerem. Pelo contrário, Ele é Deus presente que cuida do seu povo, que guia o seu povo, que leva o seu povo, leva os seus, leva você intimamente, pessoalmente, a conhecê-lo e a ser cuidado por Ele. Ele cuida do seu povo em todo o tempo e em toda circunstância. Talvez você hoje, nessa noite, possa estar extremamente aflito. Amanhã é a primeira semana cheia do ano. Para muitos é a volta do trabalho. Para outros tantos é o momento de acertos, momento de decisões difíceis, de sim ou não. Talvez esses últimos dias a gente fica tão feliz para chegar ao fim do ano, mas quando começa o ano e a vida recomeça, seu coração pode estar pesado, pode estar triste, pode estar desesperançoso. Que tal não mais lutar sozinho? Que tal entregar-se e descansar? Que tal encontrar o caminho das águas de descanso sendo guiado pelo Senhor? Que tal encontrar pastos verdejantes, alimento verdadeiro que vai te saciar, que vai lhe sustentar no Senhor? Que tal conhecer e ser conhecido pelo pastor de nossas almas, Cristo Jesus, o Senhor? Eu quero te convidar a ter um tempo de oração pessoal, a um tempo de busca pessoal. Daqui a alguns instantes eu vou estar orando e nós vamos estar caminhando para o final da nossa celebração de hoje. Vamos orar.
Ó Deus, o Senhor na noite de hoje nos chama a um relacionamento mais próximo, verdadeiro, íntimo, onde de fato o Senhor é o pastor e bispo, onde Cristo Jesus de fato exerce o senhorio como supremo pastor sobre nossa vida. Tem misericórdia de nós nesse tempo, ó Deus, para não apenas ouvirmos isso e deixar para lá. Tem misericórdia para que não tenhamos perdido o nosso tempo aqui nessa noite, Senhor. Tem misericórdia de nós. Especialmente nos lembra, Pai, que bondade e misericórdia são marcas evidentes na vida daqueles que têm a Cristo como Senhor e pastor das suas vidas. Como verdadeiro cuidador e Senhor, Deus, aquele que não apenas traz para perto, mas também corrige quando é necessário. Também usa todas as circunstâncias como meios de transformação. Lida com o nosso coração, ó Deus. Obrigado pelas verdades ditas e pela certeza da esperança de que o Senhor é o pastor daqueles que têm a Cristo como o Senhor das suas vidas. O Senhor sabe, ó Deus, o quão limitado eu sou, mas o Senhor também é o meu pastor, em quem a minha vida está descansada, ancorada e esperançosamente dirigida por Ti, ó Deus. Por isso, peço que o Senhor me ajude a poder ajudar os Teus filhos. Mas, ó Deus, que todos nós enxerguemos que é o Senhor que é o verdadeiro pastor das nossas vidas. Por isso, ó Deus, se há no nosso meio pessoas que não entendem isso, que não creem em Cristo Jesus ainda, Pai, alcance esses corações para a glória do Teu nome, que o Teu Espírito traga entendimento, que essas verdades aqui ditas, ó Deus, tanto pelas músicas quanto pela própria palavra exposta, que elas alcancem os corações, ó Deus, e no poder do Teu Espírito possa haver transformação em entendimento, regeneração em Cristo, justificação, transformação de vida para a glória do Teu nome. É a nossa oração, Senhor, clamando que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar em pé? Já vou impetrar a bênção. Terminando o culto dessa noite, ao término do culto, estarei à porta cumprimentando a todos. Deus os abençoe. Tenha uma excelente semana no Senhor. Vamos à bênção. Pai, que a Tua graça, que o Teu amor, que as consolações e exortações do Teu Espírito Santo sejam derramadas sobre nossas vidas hoje e sempre. Nós oramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém.